você aí que gosta de séries, seja bem-vindo a esse canal. Aqui nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês um pouco das minhas impressões sobre o recente lançamento da Netflix, um filme coreano de suspense chamado A Ligação. Se você curte esse tipo de filme, fica aqui nesse vídeo porque tem algumas coisas bem interessantes pra gente falar sobre ele. Bom, então para início de conversa, eu tenho que dizer para vocês que eu comecei assistindo esse filme achando que ele seria mais um daqueles filmes genéricos de suspense, mas eu fui bastante surpreendida ao longo dele e de uma forma bastante positiva. Então já deu pra perceber aqui que eu gostei sim de assistir esse filme e eu vou explicar pra vocês um pouquinho aqui do porquê que eu acho que essa é uma boa opção se você curte esse tipo de filme, né, esse gênero de filme. Primeiro de tudo é que esse filme mistura duas coisas que eu acho bem interessantes, que eu curto bastante, que é suspense e também ficção, né, principalmente ficção é algo que eu curto bastante e eu diria que foi bem interessante ver essas duas coisas sendo misturadas aqui nesse filme. Eu diria que esse elemento de ficção é algo que ajuda bastante a contar essa história, a conduzir a história, é algo que torna ela bastante diferente do que a gente está acostumado a ver aí em filmes de suspense e também é algo que deixa a gente bastante intrigado, bastante curioso para querer saber como é que essa história vai terminar. Então essas duas coisas juntas acabam ajudando bastante na forma como essa história vai ser contada e na maneira como a gente vai perceber tudo que vai acontecendo por aqui. Além disso tudo, a gente vai ter aqui uma história que tem bastante reviravoltas do início ao fim desse filme, literalmente. Você vai ter muita reviravolta acontecendo aqui. Então, se você gosta também desse tipo de condução de história, eu acho que é algo que vai despertar bastante a sua atenção. Além disso tudo, é uma história que é muito bem construída em cima de todos esses elementos, em cima do elemento suspense, em cima do elemento ficção e em cima também dessa coisa toda aí das reviravoltas. E isso tudo junto faz com que essa história ela seja bastante imprevisível. A gente não vai ter ali, né, aquele final clichê, a gente não vai ter uma história onde você o tempo todo consegue adivinhar tudo o que vai acontecer. Óbvio que tem algumas coisas sim que a gente consegue meio que prever ali algumas coisinhas, mas nada que estrague a sua experiência em geral. De maneira geral, a história ela é mais imprevisível do que previsível. E isso para mim é um ponto bastante positivo aqui nessa história, porque ela acaba sendo bem surpreendente. Além disso tudo, a gente vai ter uma ótima trilha sonora que também vai ajudar a compor essa história. E a gente tem um outro elemento que eu diria que tem um peso bastante grande aqui nessa história, que é a questão da atuação. A história ela vai girar principalmente em torno de duas personagens. Obviamente a gente tem outros personagens por aqui, mas a história principal, o eixo principal da história gira em torno delas. Então, obviamente, né, como elas são as principais, então é exigido bastante delas aqui em termos de atuação, principalmente em cenas ali bastante emocionais, bastante carregadas psicologicamente, e eu diria que as duas elas conseguem sim entregar um ótimo trabalho. Então, além de todos esses elementos que eu já falei aqui, você ainda vai encontrar ótimas atuações das duas protagonistas, além de um final que é bastante surpreendente. Então A Ligação acaba sendo um filme de suspense um tanto quanto fora do comum, um tanto quanto fora daquilo que a gente sempre costuma ver por aí. Ele foge de muitas questões clichês e ele acaba sendo uma ótima opção para você assistir se você curte aí esse gênero de filme. Então, galera, eu fico por aqui nesse vídeo. Fala pra mim nos comentários se você já assistiu A Ligação, se você gostou desse filme, se você não gostou dele também, pode falar aqui pra mim, pra gente poder conversar um pouco mais aí sobre as nossas experiências a respeito desse filme. Eu fico por aqui nesse vídeo e a gente então se encontra em uma próxima.